queridos, eu não sei se você sabe, mas é comemorado um dia muito especial, né? Hoje nós comentamos isso pela manhã. Hoje é comemorado hoje o Dia Nacional da Celebração da Bíblia. A Bíblia que você tem na sua mão hoje, ela é a palavra de Deus. Você entende isso? A Bíblia que você lê todos os dias na sua casa, né? Eu creio que nós não carregamos a Bíblia debaixo do braço simplesmente como amuleto, não. Nós lemos a nossa Bíblia. Eu conheço irmãos que têm a Bíblia toda lenhada, de tanto passar para lá e para cá. Por quê? Porque literalmente eles fazem da Bíblia algo para ser aplicado na vida deles. E a Bíblia é isso. E hoje é comemorado o Dia Nacional da Escritura. Interessante, né? A máscara. É interessante, né? Por quê? Porque sem a Escritura nós jamais entenderíamos quem é Deus. Jamais entenderíamos. Então eu vou pedir aos irmãos, nesse exato momento, para você abrir um texto muito conhecido nosso. 1 João, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 5, depois nós vamos ler do 9 ao 14. Vamos ler do 9 ao 14. E depois nós vamos orar, mais uma vez. Diz assim, ó: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 9 agora. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E para a gente terminar, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você pode repetir comigo? Cheio de graça e de verdade. Feche os teus olhos. Senhor, mais uma vez nos colocamos na Tua presença. Glorificamos o Teu nome nessa casa. Pedimos ao Senhor, meu Deus, graça, misericórdia sobre as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados. Cumpre a Tua palavra sobre nós. Porque nós queremos entender o Senhor. Queremos falar com o Senhor. Queremos, meu Deus, que o Senhor possa agir sobre as nossas vidas. Como disse nossa irmã logo no início, muitas pessoas estão doentes. Mas nós estamos acima da doença, porque nós estamos com o Senhor. Então eu quero pedir graça ao Senhor para essa igreja, e que no dia de amanhã, o Senhor possa fazer a vitória, trazer a vitória, conforme a vontade daquele que faz tudo em nós, e tudo conforme a tua boa vontade. Obrigado por tudo, esteja conosco em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, como eu disse, hoje nós comemoramos um dia muito especial, que é o dia da palavra, né? E se nós olharmos ao longo da história, nós podemos entender uma coisa. Uma coisa ninguém pode negar: que Deus, desde o princípio, desde o início, Deus sempre se tentou fazer entendido. O que eu estou dizendo para você? Que a vontade de Deus para mim e para a sua vida é que nós o entendamos em todas as circunstâncias, aquilo que Deus faz de bom e aquilo que Deus faz de ruim. Aliás, que as coisas são permitidas serem de uma forma ruim, que a nossos olhos nós achamos que é. Eu quero dizer para você que Deus promove bondade,
Sabe por que Deus promove a bondade? Porque Deus é um Deus bom. E Ele sempre vai promover a bondade. O problema é que às vezes nós não entendemos muito o que Deus fala. O problema é que às vezes Deus fala e a gente não consegue compreender. Isso acontece com o homem, queridos. Isso acontece comigo e acontece com você. Quantas e quantas vezes nós tomamos decisões equivocadas porque nós não entendemos o que está acontecendo. Nós não conseguimos galgar algo um pouco mais. Por quê? Porque nós não entendemos o que Deus deseja. Mas está acontecendo coisa ruim. Deixa eu te falar uma coisa. O dia que o diabo conseguir fazer alguma coisa e surpreender a Deus, nós podemos acabar com esse negócio de igreja. Porque o diabo jamais conseguirá surpreender a Deus em nada. Você sabe o que é isso? Por mais que você ache, por mais que você pense, eu quero dizer para você, e eu posso afirmar isso, porque eu vivo isso, eu vejo isso todos os dias, Deus está no controle. Mas a pandemia está aí, queridos, Deus sabe e Ele está no controle. Não podemos colocar nada acima de Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Ele já sabe o dia que essa pandemia irá acabar. Ele já sabe o dia em que nós voltaremos a congregar como irmãos, podemos nos abraçar. Gente, você não sabe a vontade que nós temos de às vezes nos abraçar, porque nós somos irmãos. Mas nós estamos cumprindo regras. Cumprir as regras. Mas o problema nosso é que às vezes nós não conseguimos entender. Às vezes nos desesperamos, às vezes fazemos coisas que Deus não nos pediu para fazer, mas eu quero dizer para você, não permita nunca que o seu sentimento e os seus pensamentos coloquem você aquém daquilo que Deus é. O grande problema da humanidade sempre foi entender a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você fala para uma pessoa, pode chegar de várias maneiras. Você pode entender de várias maneiras. Então o problema não é como você fala, mas é o que o outro entende. Vocês já ouviram isso? Eu posso estar falando um monte de coisa para você aqui, você pode estar pensando um monte de coisa, mas se eu não falar de maneira clara, você não vai entender. Então não é o que eu falo, é o que você entende. Vocês estão me entendendo? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus grita para a humanidade, Deus fala com a humanidade, Deus persegue a humanidade para que a humanidade o entenda. E muitas vezes a humanidade parece que não entende a Deus. Muitas vezes parece que não entende a Deus. Mas o que tem a ver isso com o texto que você leu? Calma que nós vamos chegar lá. Eu não sei se vocês se lembram uma história, eu vou tentar explicar isso de uma maneira melhor. Eu não sei se vocês se lembram da história em Êxodo capítulo 19, tem uma história muito peculiar que realmente ela está assim, bem condizente com isso que eu estou dizendo para vocês. Se você olhar Êxodo capítulo 19, o texto ele é muito enfático em dizer que Deus chama Moisés ao Monte Sinai. Chamar Moisés ao Monte Sinai, Deus, se você olhar a história do povo, não sei se vocês se lembram, mas Deus havia tirado o povo do Egito, vocês se lembram disso? Quantos se lembram disso? Que Deus tirou o povo do Egito, o povo estava no Egito, estava comendo nas mãos de Faraó, leva o povo para o deserto, Deus fala com ele, Deus fala com Moisés o seguinte, olha, leva esse povo para o deserto para que não celebre uma festa. Quando Deus tira esse povo de lá e leva eles para o deserto, o povo começa a reclamar. Lá no Egito nós tínhamos tantas e tantas coisas, aqui nós não temos. Aí Deus começa a mandar pão, maná, vocês lembram disso?
maná. Gente, já imaginou você sair da sua tenda e você ver pão caindo do céu? Era isso que acontecia com o povo. Falta carne, Deus manda as aves trazer. E isso tudo aconteceu. E o que Deus estava querendo dizer isso? O povo viu milagres, comeu maná, pão do céu, foi guiado por Deus. Queridos, deserto, imagina o seguinte: hoje parece que nós vivemos um deserto, com esse negócio de pandemia e coronavírus. Deserto é o seguinte: deserto é frio de noite, quente de dia, mas muito frio de noite e muito quente de dia. Aí sabe o que Deus fez? Deus vai e promove uma nuvem de dia para proteger o povo do sol. E Deus promove uma coluna de fogo de noite para proteger o povo do frio. Você imagina, esse povo viu milagres. Você sabe o que Deus estava querendo dizer com isso? Deus estava falando o seguinte: eu quero que vocês me entendam, e eu quero me relacionar com vocês, eu quero ser o Deus de vocês, e que vocês sejam o meu povo. Você sabia disso? Sabe qual é o maior karma da humanidade? É que nós, às vezes, não entendemos a Deus. Por isso nós sofremos tanto. Por isso nós deixamos tantas coisas, às vezes, aquém, e permitimos que elas tomem o lugar de Deus no nosso coração. Queremos resolver as coisas do nosso jeito, porque às vezes nós não entendemos o que Deus deseja. Mas eu estou aqui hoje para dizer para você que Deus quer se relacionar com você, e Ele quer se fazer entendido de todas as maneiras. Essa é a vontade de Deus para você, é a vontade de Deus para a minha vida, é a vontade de Deus que nós nos relacionemos. E o ponto forte dessa história de Moisés é o capítulo 19, sabe por quê? Porque Deus chama Moisés, fala assim: Moisés, sobe no monte, eu quero me relacionar com o povo, então eu vou contar para você o que eu quero. E Deus começa a passar todas as leis, Deus começa a escrever todas as leis. Deus começa a falar: olha, sobre a injustiça, Moisés, você fará isso. Deus começa a falar para ele: sobre o adultério, você fará isso. E eu quero dizer mais para você: nós vamos fazer festas. No deserto, eu quero festas. Então, as festas são essas, Moisés. E ele começa a falar todas as coisas com Moisés. E um ponto-chave, um ponto forte, é quando ele diz para Moisés o seguinte: Moisés, eu não quero só isso, eu quero me relacionar com eles, eu quero andar com esse povo, eu quero estar no meio deles, eu quero falar com eles e quero que eles me entendam, eu quero que eles falem comigo e quero que eu entenda. O desejo de Deus para a vida de todo homem é que nós nos entendamos com Ele, que nós possamos ouvir a voz dEle. Esse é o desejo de Deus para a vida de todo homem e de toda mulher. Tem homens e mulheres de Deus aqui? Amém? Homens e mulheres de Deus, na cidade de Tueta, comprados, remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, somos. Deus quer falar com você, Deus deseja falar com você, só que existe um ponto-chave nessa história. Por quê? Porque em determinado ponto, Deus começa a dizer para Moisés o seguinte: olha, eu quero andar com eles. Como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um tabernáculo. Vocês se lembram disso? Quem se lembra disso? Vamos fazer o tabernáculo. O que é o tabernáculo? O tabernáculo é uma casa, é uma tenda, aonde Deus disse: todas as vezes que vocês pararem, monte o tabernáculo e eu vou estar ali. Foi isso que Deus disse para o povo, disse para Moisés naquele dia: construa o tabernáculo. E Deus começou a falar para Moisés: eu quero cortinas assim, eu quero que você faça o altar do sacrifício assim, eu quero que você faça o altar da propiciação assim, a mesa da propiciação, eu quero que você faça dessa maneira. E ele começou a desenhar todas essas coisas para Moisés. E ele desenhou todas essas coisas, mas num determinado momento da conversa, Deus disse para Moisés, falou assim: Moisés, para tudo. Eu estou falando para você, Moisés, que eu quero me relacionar com o povo. Eu estou falando para você que eu quero que o povo me tenha como Deus. Eu estou falando para você que eu quero que esse povo comece a me entender. Mas para tudo.
Sabe por quê? Porque esse povo que eu estou falando a respeito dele, que eu quero tanto me relacionar, acabaram de fazer um bezerro de ouro, lá embaixo, construíram um bezerro de ouro, construíram algo para adorar. Vocês se lembram disso? Quem se lembra disso? Moisés desce o monte desesperado, chega lá, o povo tinha feito um bezerro de ouro, estava dançando em volta do bezerro, dizendo: esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nos tirou do Egito. Querido, isso é muito perigoso, isso é muito perigoso. Aí a pergunta que eu quero fazer para os irmãos: por que nós construímos os nossos bezerros? Por que nós construímos? Sabe por que nós construímos os nossos bezerros? Porque muitas das vezes Deus não se torna audível. Você não consegue ouvir. A humanidade às vezes tapa os ouvidos. Isso não quer dizer que você deixou de ser povo de Deus, porque Deus não abandonou esse povo em hipótese alguma. O problema todo é que às vezes nós não escutamos o que Deus deseja para nós. Então nós fazemos os nossos próprios deuses. Queremos adorar os próprios deuses que nós fazemos. Não gostamos, às vezes, daquilo que nós estamos vivendo. Já viu aquela história de cristãos? Tem irmãos que se converteram, vieram para a casa de Deus, estão na presença de Deus, mas às vezes ficam se lembrando do seu passado. Coisas que desagradam a Deus estavam no seu passado. Às vezes não conseguem escutar o novo de Deus, porque estão no passado. O povo estava desse jeito. Nós adorávamos deuses no Egito. Esse bezerro de ouro foi construído por causa disso, porque adoravam tantos deuses lá no Egito. Hoje nós não temos mais Deus, porque Moisés subiu e não desceu. Então fizeram um bezerro de ouro. Quantas e quantas vezes nós somos assim? Construímos os nossos próprios ideais, construímos a nossa própria metodologia, construímos a nossa própria... Somos assim. Não podemos ser assim. Temos que abrir os nossos ouvidos e começar a ouvir, porque Deus está bradando para a humanidade, está bradando para a igreja. Todos os dias Deus quer falar com você. Quando Deus não é o nosso Deus, colocamos deuses no lugar dele e vivemos naturalmente. Isso é perigoso para a vida do cristão. Sabe qual é esse momento? O momento em que nós baixamos a nossa guarda. Pedro, ele é muito enfático, ele diz o seguinte: orai e vigiai. O diabo, vosso adversário, anda a vosso derredor, procurando a quem possa tragar. Orai e vigiai. Nós não podemos baixar a guarda em hipótese alguma, porque senão nós vamos fazer coisas que Deus não se agrada, e pior de tudo, vamos agir naturalmente, como se as coisas fossem naturais. Não é natural aquilo que desagrada a Deus, nunca é natural. E falar de pecado às vezes é uma coisa que muitas das vezes desagrada, mas é Deus que nos permite fazer isso. Sabe por quê, queridos? Porque Deus ama a sua igreja. E a meta dele é se relacionar comigo e você. E o resultado de todas essas coisas é morte. Porque quando Moisés desceu do monte e ele viu aquela situação, ele estabeleceu a morte para aqueles que estavam fazendo. Ah, mas é natural para nós. Mas não é natural para Deus. E eu vou falar outra vez: Deus quer se relacionar com você. Ele quer falar com você todos os dias. Ele não quer falar com você uma vez ou outra. Ele não quer simplesmente entrar na sua vida e ver como é que estão as coisas e sair. Não, Ele quer estar na sua vida. Ele quer ser o centro da sua vida.
Esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve. Mas por que pecamos tanto, às vezes, contra Deus? Porque a resposta é simples, porque nós somos pecadores. Eu erro, você erra. Todos nós erramos. Tem alguém santo aqui? Santo demais? Como diz um amigo meu, toda igreja é perfeita, até o momento que eu chego nela. Na hora que eu chego nela, ela deixou de ser. Quando eu bato o pé naquela igreja, ela deixou de ser perfeita. Nós somos imperfeitos. Somos pessoas que precisam ouvir a Deus todos os dias. Precisamos entender a Deus. Que às vezes Deus está gritando, vai para a direita, e nós não vamos para a esquerda. Não é assim que funciona com Deus. Como que a gente resolve isso, querido? Como que a gente resolve isso? Cumprindo os princípios de Deus. Se o povo tivesse prestado atenção nos princípios, talvez eles não teriam feito um bezerro de ouro. Princípio, querido, é algo que norteia a nossa vida. Princípio é algo escrito por um Deus poderoso. Princípio é algo que estava antes da fundação de todas as coisas. Eu não cheguei no texto ainda não, nós vamos chegar. Segura ele aí mais um pouquinho. Princípio é algo que norteia. Precisamos cumprir princípios. Deus é um Deus eterno. E se seguirmos princípios, conseguiremos superar todas as dificuldades. Princípios. O que é princípios? Deus escreveu o princípio de ser bom. Você não perde por ser bom para com os outros. Você não perde por ser bom para com seus filhos, para com seu patrão, ser um bom funcionário. Você não perde. São princípios que nós precisamos seguir todos os dias. Esses princípios estão pautados, não aqui na nossa vida, mas estão pautados na eternidade, foram escritos na eternidade. Os princípios que Deus escreveu para reger todas as coisas foram através da sua voz, e esses princípios são eternos. Deus criou todas as coisas antes de mim e de você, e Ele criou os princípios para que nós possamos seguir. Princípios eternos de um Deus bom. Esses princípios existem desde a fundação do mundo, e Ele usa esses princípios para reger todas as coisas. Tem um pregador que eu gosto muito, e ele tem uma analogia muito boa para explicar isso. Presta atenção no que eu vou dizer para você agora. Tem uma analogia muito boa para explicar isso. Ele diz o seguinte: que Deus criou o universo. Quando você olha para o céu, né, um dia desse nós fizemos isso, voltando de um lugar que nós estávamos pregando, nós paramos no meio do asfalto, nós olhamos para o céu. Eu desliguei todas as luzes do carro e eu olhei para o céu. Quantas estrelas! Você já teve esse prazer? Cuidado, viu, irmão? Não vai fazer isso com o carro vindo não, que ele te pega, tá? Que ele não vai te ver não. Mas nós paramos e olhamos para o céu e nós vimos quantas estrelas existem no céu. Eu quero dizer para você que Deus criou todas essas coisas através da sua palavra. Os princípios de Deus são eternos. Hoje é celebrado o dia da Escritura, o dia da palavra. O dia em que Deus disse que todas as coisas façam e existam. Deus criou o universo, Deus criou as estrelas, Deus criou os planetas, e de tal forma que Ele rege todas as coisas através dos seus princípios, e Ele fala para os planetas, vão para a direita, e os planetas vão para a direita. Ele fala, vá para a esquerda, as estrelas, e as estrelas vão para a esquerda. Ele determina as coordenadas do universo, e elas obedecem. Ele fala para os rios, corram para o mar, e os rios vão para o mar. Esse é Deus.
Mas quando ele olha para muitos homens, ele fala: não faça. E o homem diz: eu faço. Deus fala para alguns homens: não toque. E o homem diz: eu toco. Ele fala para alguns homens: não cobice. E o homem diz: eu cobiço. Você está vendo o problema que nós enfrentamos? Aí, se você pegar o mesmo texto de Moisés que nós lemos, no capítulo 33, Deus diz para Moisés o seguinte: eu não vou com esse povo. Sabe por quê, Moisés? Porque esse povo é povo teimoso, obstinado. Deus, dentro da sua gerência, coordena o universo, mas quando ele olha para o homem, ele olha para o homem e vê um homem obstinado, teimoso. Às vezes nós somos teimosos. Aí ele fala: eu não vou mais com esse povo no deserto, Moisés. Não vou. Aí Moisés, como um bom intercessor que era, ele falou assim: ó, se o Senhor não for comigo, não for com esse povo, não nos faça subir deste lugar. Às vezes nós temos que dar esse grito de desespero com relação a Deus, porque às vezes nós queremos entender e não conseguimos. E às vezes Deus fala e nós não ouvimos. E é aí que está o problema. Isso mora um grande problema, querido. Como tratar com um povo às vezes teimoso? Às vezes nós somos assim. Estou dizendo que vocês são não, viu, irmãos? Aliás, graças a Deus, porque eu estou pregando aqui hoje, mas eu conheço poucos aqui. Conheço poucos dos irmãos. Conheço muito o pastor Christian, né? Graças a Deus por isso. Louvo muito pela vida dele, a vida de sua família. Conheço a Leca, minha esposa também. Aliás, esqueci de apresentar minha família, né, irmãos? Depois eu vou apresentar eles direitinho, né? Como tratar com o povo? Deus fala, Deus grita, Deus clama, mas às vezes nós não entendemos o que Deus quer. Aí eu vou contar uma historinha para vocês poderem entender o que Deus fez. O que Deus fez conosco? O que Deus fez comigo e fez com você? Tem uma história de um sábio que é muito interessante. Ele fala o seguinte, que uma vez ele estava olhando o caminho de formigas. E essas formigas, elas trilhavam um caminho. Só que no final desse caminho havia um abismo e elas caíam e morriam. Muitas das vezes são muitos homens, muitas mulheres, estão trilhando um caminho de morte, mas às vezes não conseguem entender. E aquele sábio gritava de todas as maneiras, clamava e conclamava de todas as maneiras: não vá por aí, formigas, não andem por aí, vire para a direita, vire para a esquerda, mas não siga esse caminho, porque esse caminho é caminho de morte. Mas aquelas formigas não entendiam isso, elas sempre iriam para o mesmo lugar, e sempre iriam chegar no mesmo lugar, no abismo, e elas cairiam no abismo. Muitos homens agem dessa maneira. Deus às vezes fala, e eles continuam caindo no abismo. Não tem aquele colega de trabalho seu que você fala, e ele continua indo para o abismo? Mas como resolver o problema das formigas? Não dá para falar com elas. Elas vão continuar trilhando o mesmo caminho. Se você tira o caminho delas, ela acha o caminho de novo e consegue ir até o abismo e continua morrendo. Como resolver esse problema? Agora nós vamos entrar no texto que nós lemos logo no início. Sabe como Deus resolve esse problema? O sábio, ele se torna uma formiga. Ele para de bradar, para de gritar,
e ele se torna uma formiga. Ele se transforma em uma formiga. E ele se insere no meio das formigas, para ele começar a falar com elas, que elas estavam indo em direção a um abismo. Deus fez isso. A meta de Deus era falar com o homem, mas ele fez isso. Ele se tornou como um de nós. O autor aos Hebreus diz o seguinte, que havendo Deus falado há muito tempo atrás, por meio de profetas, por meio dos pais da igreja, nos últimos dias nos falou através da pessoa do seu amado Filho Jesus. Ele nos falou através de Jesus Cristo. Então nós começamos a ler. Deus, cansado de bradar com a humanidade, ele começa a ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando nós dissemos aqui que ele construiu todas as coisas foram feitas, e ele estava no princípio, eu quero dizer para você, Jesus estava lá. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra de Deus, a encarnada. Ele estava no princípio de todas as coisas. Ele era o principal de todas as coisas. As palavras de Deus que regem o universo estavam desde o início, nunca mudaram. Estava com ele no princípio. Foi esse texto que nós lemos. Aí ele continua dizendo o seguinte, ele continua dizendo o seguinte: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus botou ordem no universo, ele pode botar ordem na sua casa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se Deus botou ordem em todas as coisas, ele pode consertar o que está com defeito. Ou é só eu que tenho problema aqui? É só eu que tenho problema? Levanta a mão quem tem problema. Você tem problema? Eu tenho. Se Deus colocou ordem e rege o universo, você acha mesmo que ele não vai consertar as suas coisas? Você acha mesmo que ele não é por você? Às vezes nós queremos algo de Deus, mas não é isso que Deus quer. A nossa meta é entender o que Deus quer, para que nós possamos trilhar o caminho da verdade. Se você olhar aqui, continuando aqui, sem Jesus nós não existiríamos. Você foi criado para a glória de Deus. A palavra de Deus veio até você, porque Deus te ama, e Ele quer o bem para você. A palavra de Deus veio a você, porque Ele te ama incondicionalmente, e Ele quer o bem para você, o bem para a sua família, o bem para a sua casa. Ele quer reger todas as coisas na sua casa. Ele quer reger a sua família, quer reger o seu trabalho, quer reger os seus filhos. Deus quer ser o centro da sua casa. No verso 4 diz o seguinte: Ele é a vida. Todas as vezes que você vê um vivo, ele confia em Deus. Não adianta nós queremos dizer
que confiamos em Deus, se continuamos a agir da nossa maneira, a nossa vã maneira de viver. Nós temos que enxergar a Deus e ver que Deus toma conta de nós, cuida de nós, e temos que confiar nesse Deus, porque Ele nos deu vida. É isso que diz o texto. É isso que diz o texto. Aí ele diz assim: nele estava a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Deixa eu te falar outra coisa aqui. Existe um princípio imutável na palavra de Deus. Existe um teólogo muito antigo, de muitos séculos atrás, e ele faz uma comparação muito interessante. Quando Deus diz que no princípio criou todas as coisas, e Ele criou a luz e as trevas, e Ele fez separação entre luz e trevas. Deixa eu te falar uma coisa, desde o princípio há uma separação entre luz e trevas. Esse teólogo, ele dizia o seguinte, que logo no princípio era uma coisa meio estranha, porque parecia que a luz e as trevas, elas eram juntas, unidas, era um negócio meio inconformado, um negócio meio estranho. Aí Deus falou assim: chega, que haja separação entre luz e trevas. É um princípio. Se você apagar a luz daqui, a luz desse templo, a escuridão vai pairar. Mas se você acender a luz, a escuridão tem que sair. Sabe o que eu quero dizer para você? Que aonde você chegar, você precisa ser luz, e a escuridão tem que sair. Sabe por quê? Porque é um princípio. Lembra que eu disse para vocês que Deus quer que você siga princípios? Não dá para nós como cristãos às vezes suportarmos qualquer coisa. Tem coisa, isso, queridos, é uma forma natural. Nós somos cristãos, filhos de Deus. Quando nós chegamos e as trevas vão embora, não é porque a gente ligou o bocal e a gente quer que elas vão embora, não. É porque é natural. É natural as trevas saírem quando você chegar. Porque é um princípio estabelecido por Deus. Vou citar uma coisa bastante interessante para vocês aqui agora. Se não me falha a memória, em Antioquia, quando os discípulos começaram a se espalhar, a Bíblia diz que eles chegaram e eles foram chamados discípulos. Chamados, aliás, pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Você sabe por que eles foram chamados de cristãos? Porque quando eles chegavam na padaria do seu José para comprar pão, eles chegavam lá na padaria e eles pegavam, falavam: seu José, me dá pão. O seu José dava o pão para eles e falava assim: que o Senhor Jesus te abençoe. E eles viravam as costas e iam embora. Aí seu José falava assim: opa, esse cara é diferente, esse camarada é diferente, ele não é igual aos outros. É ao contrário, né, de alguns que às vezes, opa, cheguei aqui na padaria, eu sou cristão e agora, né, eu sou o cara. Não era assim não. Era natural, de uma forma naturalíssima. Quando você chega, as trevas têm que sair. Porque é um princípio estabelecido por Deus. Não é para você ficar brigando com os outros, não é para você ficar questionando as pessoas, não é isso. É natural. Já viu aquela história? Entrei no lugar, a pessoa olhou para mim e falou assim: você é crente. Já viu essa história? Você já viu isso? Entrei no lugar, opa, você é crente. É natural. Isso, querido, foi Deus que escreveu. Tem que ser assim. Necessariamente precisa ser assim.
A luz não é orgulhosa, a luz é humilde. Ela não é orgulhosa, ela é humilde. Eu estou terminando, tá, queridos? Estou acabando, tá? Qual o horário que vocês terminam aqui? 8h30? Já deu 8h30 já? Já? 9? Eu tô terminando, tá? Me aguenta só mais um pouquinho aí. Não sai correndo, não. Né? O que Jesus disse para a mulher samaritana? Se eu der a água para você, que eu tenho, essa água vai entrar em você e vai formar um turbilhão de águas vivas. E essa água irá jorrar para a vida eterna. Foi isso que Jesus disse para a mulher samaritana. Quando Deus planta a semente da palavra no coração de um cristão, é impossível que essa palavra não brote. É impossível que essa palavra não jorre. E quando ela jorra, queridos, não dá para você ficar parado, é natural. Você quer que todo mundo aceite Jesus. Você quer que todo mundo vá para a igreja. Você quer que todo mundo mude de vida. É natural. Você querer que as pessoas mudem. É natural. Não é algo sobrenatural, não é algo imposto, não é algo que você tem que fazer por obrigação, não, é natural. A palavra implantada no meu e no seu coração, ela gera vida. E isso que ele disse para a mulher samaritana, você vai explodir para a vida eterna. Para a vida eterna. É só você olhar o texto. Depois ela foi fazer o quê? Foi pregar para os outros na cidade. Foi pregar para todas aquelas pessoas que estavam longe de Deus. Ela chegou e falou assim: olha, tem um profeta que falou tudo que eu estou fazendo. Tudo que eu estou fazendo, ele falou para mim. E aquelas pessoas começaram a entender quem era Deus. A maior meta de Deus é que nós o entendamos. E Jesus é a ponte de ligação, é a conexão entre eu e Deus. Jesus veio para ser essa ponte de ligação entre a minha pessoa, a minha existência, aquilo que eu sou, as coisas que eu faço e Deus. Sabe por quê? Porque às vezes nós não entendemos a Deus, mas quando nós passamos por Jesus, nós passamos a entendê-lo. Essa é a palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. O grande problema está aqui, ó. O grande problema está aqui. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas aqui nós temos uma grande solução, porque a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tem poder de Deus aí, querido? Tem poder de Deus no seu coração? Você é filho de Deus? Então eu quero dizer para você, existe uma conexão entre você e Deus. Deus quer se relacionar com você todos os dias. Ele quer falar com você. Ele quer que você o ouça. Existe uma conexão entre você e Deus. Nós às vezes erramos, às vezes pecamos, às vezes fazemos coisas que desagradam a Deus. Você sabe por quê? Porque nós não buscamos e não ouvimos a Deus. Mas não é por falha dele. Porque tudo que ele queria fazer, tudo que ele precisava fazer, ele já fez. Ele já fez. A morte de Jesus na cruz foi algo sobrenatural, para que eu e você tivéssemos vida, e ele promoveu isso justamente para estar conosco. Deus não tem plano frustrado, às vezes nós temos, mas Deus não tem seus planos frustrados. E o plano dele de se relacionar comigo e com você está de pé até nos dias de hoje. Basta que você abra o seu coração e comece a entender. Aí sabe o que acontece? Agora eu volto à questão.
A palavra encarnou. Jesus encarnou. A palavra criou braços, pernas, mão, cabeça, coração. A partir do momento que essa conexão é feita no seu coração, sabe o que ele faz com você? A palavra passa a fazer parte da sua vida. Jesus passa a fazer parte da sua vida. De tal forma que antes você tinha seus pensamentos, mas agora os seus pensamentos fazem parte do coração de Deus. De tal forma que as suas mãos, seus braços, seus pés já não fazem mais parte daquilo que você quer, mas estão em Deus. Você passa então a exercer aquilo que Deus queria fazer com você desde o início. Jesus colocou algo em mim e você, algo que nós podemos hoje dizer que é sobrenatural. Deus faz parte da sua vida, o Espírito Santo faz parte de você. Amém, queridos? Glória a Deus. Vocês me entenderam? Partiu transformar Itueta? Não é assim que os jovens falam? Partiu transformar. Eu não sou jovem não, tá, irmãos? Eu já passei dos 40. Partiu transformar essa cidade. Sabe com o que você vai transformar essa cidade? Com o seu testemunho de Jesus. Com a palavra implantada no seu coração, você vai transformar essa cidade. E não é por imposição, mas é algo natural. Natural. O cristão, ele é natural. Porque ele já não vive mais. Já não vivo mais eu, como diz Paulo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você? Então que nós possamos fazer a vontade de Deus nessa cidade, possamos exercer a vontade de Deus em todas as coisas, possamos exercer a vontade de Deus na nossa família, possamos exercer a vontade de Deus na nossa igreja, que nós possamos ter um relacionamento íntegro com Deus, porque é isso que Deus quer de nós. Amém, queridos? Glória a Deus.